Oi, gente! Hoje é um dos vídeos assim mais pedidos aqui no canal, inclusive até mesmo pela Dayana, que é a gente fazer um tour pela nossa casa. E esse vídeo, ele tá vindo num momento muito especial pra gente, por um motivo muito aguardado e muito sonhado por mim e pelo Rodrigo. Então eu acredito que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer daqui pra frente, né, em relação à casa. Pra quem não sabe, a gente tá em São José dos Campos, a gente mora numa casa enorme que precisa de muitas reformas. Fazer o tour pela minha casa antes dela passar em reforma e depois dela passar em reforma. Então eu acho que esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai ter falando sobre a casa e mostrando como tá ficando, mas eu acho muito importante fazer esse antes e depois. Óbvio que eu precisava dar uma ajeitada na casa, mas ela não tá completamente arrumada, tá, gente? Inclusive, vocês vão conhecer o meu maior segredo da vida inteira, que eu acho que nem os meus amigos mais próximos, que convivem comigo no dia a dia, vão saber que eu tenho um quarto desse jeito em casa. Mas qual que é a pegada aqui? Como a casa é muito grande, eu quero mostrar pra vocês cômodo por cômodo, explicar o que a gente vai fazer, porque finalmente eu vou conseguir arrumar algumas coisas aqui da casa. E aí também vai estar passando em algum lugar, eu acho que é aqui, eu vou colocar um vídeo do jeito que era logo quando a gente mudou. A gente tá aqui na casa já faz 3 anos, então eu acho que é um tempo considerável, deu pra gente fazer bastante coisa. Mas quando a gente chegou, a casa tava nesse nível, então chovia dentro, chegou a crescer um cogumelo no chão da sala, porque a gente saiu pra viajar, ficamos 15 dias fora. Choveu tanto que na madeira criou um cogumelo, não vai ter filmagem disso. Se eu achar, eu coloco foto, porque tudo isso foi em 2023. E agora que a gente tá em 2026, a gente já tá mais estabelecido, conseguiu guardar um dinheiro, a gente vai mexer um pouquinho na casa. A gente já tentou fazer algumas coisas na casa, então esse ponto é muito importante, porque a gente já tentou fazer algumas remendas ali, algumas gambiarras para poder tentar viver melhor, até ter dinheiro para poder arrumar de fato a casa. Mas acabou que deu tudo errado, assim. As coisas caíram, não ficaram direito. A gente também não sabe, a gente aprendeu na raça, vendo no YouTube como funciona. Então tem coisa que óbvio que a gente não fez, que não é um serviço profissional. E aí o que a gente tentou fazer agora era guardar um dinheiro, pegar um dinheiro no banco, conseguir uma grande quantia e começar a reforma da nossa casa. Então eu tô realizando meu sonho de princesa de quando eu vim pra cá, que é conseguir, de fato, arrumar de forma profissional, certinha, a casa. Os caras já vieram aqui, já tiraram medida de tudo, então eles vão começar na segunda-feira. Eu tô gravando esse vídeo na quinta, no meu horário de almoço, óbvio, mas eles vão começar na segunda. Então a gente tem muita coisa pra fazer. E também tem um detalhe, talvez eu faça um vídeo para vocês, para conseguir colocar no canal, mas hoje é quinta, né? Então ontem que for quarta, eu fui para São Paulo, numa viagem a trabalho, fico quinta e sexta aqui em São José dos Campos, e no sábado eu preciso voltar também para São Paulo. Então pode ser que a gente consiga filmar para vocês a viagem, eu filmo e mostro como que vai ficar lá, né? Porque a gente vai passear e tal. Óbvio que eu não vou conseguir filmar dentro do meu trabalho e também não é o intuito do canal falar sobre o meu trabalho, o que eu faço, qual é a minha profissão, qual a empresa que eu tô. O intuito do canal não é esse. Então eu nem posso falar sobre o meu trabalho, mas basicamente eu posso falar que eu vou viajar a trabalho. Então eu vou viajar, mostro para vocês o trajeto, os preparativos, eu arrumando uma mala. É um evento muito bacana, eu gosto muito de estar nesses eventos assim que são bate e volta. Acho que é mais tranquilo do que ficar a semana inteira fora, porque às vezes acontece de eu passar a semana inteira fora. E aí eu sinto saudade de casa, sinto falta da minha cachorra, do meu marido, quero tomar banho no meu banheiro. E eu ir e voltar para mim é mais fácil. Que foi o que aconteceu ontem, quarta-feira, que é o que vai acontecer no sábado, que é um bate e volta mesmo. Então, a gente tem que fazer essas coisas hoje, que é quinta à noite, amanhã à noite, na sexta, e terminar no máximo no domingo. Por quê? Os caras que vão fazer o concerto aqui em casa vão chegar segunda-feira às 7 horas da manhã, a caçamba também vai chegar às 7 horas da manhã, e gente, aí eu me senti muito adulta.
Porque daí eu tô me sentindo comandando o meu próprio projeto, entendeu? Então tem muita coisa para acontecer. Eu sou super afobada, super ansiosa, então eu quero que tudo esteja pronto antes das pessoas chegarem. Sabe quando você chama a diarista para fazer faxina em casa, e você dá um jeito na casa antes dela chegar? É mais ou menos isso. Então é o que eu e o Rodrigo vai fazer, mas eu quero mostrar para vocês como tá, até para registrar, para quando eu fizer o vídeo do depois, vocês conseguirem ter mais clareza de como era e como ficou depois, tá bom? Então é isso, gente. Vamos começar o tour pela casa. Me perdoem todos os carros que estão passando. Eu moro na frente de uma escola infantil. Então é pai buscando criança, carro passando, moto de entrega. Aqui é uma rua muito movimentada. Então, se tiver algum ruído, eu não vou estar com o microfone. Então, pode ser que pegue. Vocês viram como é aqui em casa. Então, eu vou tentar tirar o máximo o ruído do vídeo, mas se ficar algum, não briguem comigo, tá bom? Então, vamos lá. Ai, tô super animada. Bom, estamos aqui. Esse é o máximo que eu consegui chegar de mais distante dali da frente. Esse aqui é o nosso quintal, como vocês podem ver, tem bastante marca de cachorro e coisas, né, de tempo, desgaste, mas a gente vai pintar aqui, vai ficar lindo. Aqui é o meu carro, eu não dirijo ele, ele não funciona porque eu fundi o motor dele, podem me jogar à vontade. Então aqui a gente tá entrando. Aqui é o corredor da casa. Aqui é a minha cozinha. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Aqui é a minha cozinha, então a gente tem um fogão, um armário aqui embutido, meu freezer e minha geladeira que são usadas. O meu micro-ondas eu ganhei de chá de cozinha do meu trabalho, então eu sou muito agradecida por eles. Como vocês podem ver, a gente ainda não desmontou as coisas da árvore de Natal e acho que nem vai, viu, gente? O Rodrigo tá bem preguiçoso. Aqui são as minhas prateleiras, eu não tenho armário de cozinha. Por motivos financeiros, a gente não conseguiu comprar ainda. Mas a gente tem esses armários aqui embaixo, que suprem até uma certa necessidade, só que eles têm um pouquinho de vazamento. Aqui é a minha copa. Isso aqui foi a gambiarra que eu fiz, ó, para gravar para vocês o comecinho do vídeo, esqueci de arrumar. Aqui é a minha copa. Ah, um ponto importante. Se vocês falarem para mim, já que a gente tá falando sobre reforma, né? Uma visão aqui mais alargada da minha cozinha. Vocês podem reparar que eu não tenho janela na minha cozinha. Isso é uma coisa que me faz muita falta, então é uma das coisas que eu gostaria de reformar. Aí aqui é a minha copa, a gente tem ali uma janela, só que ela não tem abertura. E aqui foi aonde deu o primeiro problema de infiltração e a água que estava entrando pelo telhado. Então foi o primeiro lugar que a gente teve que arrumar. Vocês podem reparar que aqui em cima ainda tá meio faltando lixar, que tá faltando mesmo, porque o Rodrigo precisa lixar. Eu trocaria aquela lâmpada, eu acho ela muito alta e aquele fio é feio, né, de ficar mostrando, eu queria que fosse arrumadinho. Então, aqui é a minha copa, eu tenho essas plantas aqui. E aqui nessa parte a gente tem o meu escritório e a sala. Nossa árvore de Natal, que a gente não vai desmontar, porque eu vou fazer uma decoração de Páscoa. A intenção é deixar essa árvore montada sempre. Eu achei ela tão grande, deu tanto trabalho para montar, que eu vou fingir que ela faz parte da casa, virou um móvel. Aqui é a mesa do Rodrigo, ali é a minha mesa de trabalho. Aqui é a maior conquista que eu tive na vida, que é ter a minha própria estação de café. E aqui é a minha sala. Vocês podem ver que é tudo bem simples, entendeu? A casa só é grande, mas é tudo simples. Os sofás foram ganhados, um do tio do Rodrigo, aquele ali a gente comprou por R$ 300. Ali é uma banquetinha que eu uso para colocar as coisas quando a gente vai comer no sofá, porque à noite a gente senta aqui, parece bem apertado, mas a gente junta o sofá para poder ficar deitado junto. Aqui é o lugar onde a Era fica, vocês podem perceber que é o lugar mais bonito da casa. A gente colocou tipo um papel de parede que a gente comprou. Ai, achei que ficou lindo. Mais uma planta. Aqui é o sofá que a gente arrasta para ela poder ficar presa ali até eu comprar
o portão. Essa mesa foi o meu sogro que fez, ele mesmo fez, e é o xodó aqui da casa. O Rodrigo morre de ciúmes, a gente deixa aberto aqui, porque às vezes a gente usa para comer também. Minha televisão, uma jiboia. Esse tecido aqui eu só peguei um algodão cru, escrevi jiboia com caneta de tecido e amarrei. Então, daqui, a minha sala é assim. E agora a gente vai lá pro corredor. Deixa eu mostrar aqui o espacinho do Rodrigo. Olha que coisa mais linda. Olha esses bichinhos, coisa mais linda. Esse amigurumi aqui, minha mãe que fez pra ele de presente. Esse daqui a gente pegou na máquina de bichinho e aquele quadro eu que pintei. Aí o Rodrigo é muito fã de Dragon Ball, então a gente tá comprando esses bichinhos pequenos pra ele. Aqui tem um duende. Essa planta o Rodrigo trouxe de Araraquara. Ele já tinha bem antes da gente se conhecer. Ela nunca foi mudada de vaso, nada. Ela tá estourando o vaso, mas a gente fica com medo de mexer nela. E ela realmente é o nosso xodó da casa. Essas mudas a gente pegou na rua, o Rodrigo parou na beira da estrada e pegou. E aqui é o meu corredor. Essa é a parte mais temida da casa, gente. Bom, vamos lá. Vocês podem ver que o forro é de madeira. Isso já é um problema porque tá cheio de cupim. Lembra que eu falei pra vocês? Então aqui é o meu quarto. A gente improvisou ali, a gente colocou na verdade, foi... Aqui a gente colocou... Aí, pra janela ficar desse jeito, preta, a gente colocou saco de lixo. Então isso ajuda a ficar escurinho, porque a parte escura tá virada pra fora e a gente prendeu, né? Ali atrás depois eu mostro pra vocês. Aqui é uma outra mesa que a gente tá usando de rack pra colocar a nossa televisão. O ventilador novo que eu falei que a gente não tá dando conta de usar porque é muito forte, nossas sapateiras. Aqui os nossos guarda-roupa, literalmente estourando de roupa, gente. Eu vou abrir do Rodrigo, que o do Rodrigo tá pior. Olha isso, a gente não tem onde guardar a roupa. Eu preciso urgentemente de um guarda-roupa. E aí, olhando, dando um 360, é desse jeito. O nosso quarto. Aí aqui a gente tem um banheiro. É bem simples também. A nossa maior aquisição aqui no banheiro é o chuveiro e os produtos de beleza. Aí a gente já sabe que essa daqui é do Rodrigo, essa daqui é minha. Mas meu banheiro é assim, ele é bem simples, gente. Ainda. Aí ali embaixo era pra ter um armário, tipo o da cozinha, só que daí a gente precisou desmontar. E aí naquele vídeo que vocês veem o Rodrigo levando as coisas no bolsão, ele tá destruindo esse armário que tava cheio de cupim e cheio de mofo, sabe? De infiltração. Aqui é um armarinho que a gente guarda as coisas. O perfume que o Rodrigo gosta, né, que usa, ele usa pra trabalhar. Vou pegar pra vocês, porque daí vocês conseguem ver. Esse perfume é muito cheiroso. Esse é o perfume que ele usa. E aí, ele é super baratinho. Acho que é R$90 na WePink, que é da WePink. Vale muito a pena. E aqui a gente começa as nossas maiores preocupações, assim. A gente tem uma geladeira. Primeiro que esse quarto não tem luz. Ai, deixa eu voltar lá no primeiro quarto, ó. Vou voltar aqui com vocês. Tá vendo? Esse aqui é o nosso quarto e o telhado tá branquinho. Por quê? Aqui ia ser o quarto do nenê. Então o Rodrigo resolveu arrumar ele primeiro, né? Que era o certo a se fazer no momento. Aí ele passou um isolante, ele passou massa para madeira, ele passou uma tinta, a melhor tinta que tinha, porque a gente ficou preocupado, né, com a criança e tal, de não dar alergia. E aí acabou que a gente perdeu o nenê, então a gente acabou usando esse quarto, que era o primeiro que estava arrumado.
E aí a gente falou, vamos deixar pra reformar depois. Qual que é o problema? Ele voltou a ter cupim. Aqui, ó. Tá vendo? É um buraco de cupim. E tem isso pelo forro todo. Então a gente teve o problema de voltar a ter cupim. Então isso vai dar um contexto melhor pra vocês de como que tá a casa, né? A gente tem bastante coisa de cupim, tem cupim nas portas também. Olha eu. E aí, beleza. Voltando para esse quarto, então a gente tem todos os cupins aqui, né, que tá no telhado. Essa geladeira foi a mãe do Rodrigo quem deu pra gente, só que ela já veio com defeito e precisava ser arrumada. A gente não conseguiu mandar arrumar ela porque o conserto fica muito caro, é um defeito de fábrica, então compensa vender essa geladeira e converter esse dinheiro para casa, é o que a gente vai fazer. Ela tá ali desencostada porque tem alguns buracos no telhado que tava caindo água em cima dela, então o Rodrigo desencostou ela, né? E aqui é onde o Rodrigo mexe nas ferramentas dele até ele conseguir arrumar. Eu amo esse banquinho, vou mostrar pra vocês como que é. Olha esse banquinho, que coisa mais maravilhosa. Ele é um banco mesmo, tá vendo? Só que ele também é uma maleta. O Rodrigo já quebrou, porque ele é desastrado. Só que, olha, ela é ótima. Então você senta e conserta as coisas. Então, voltando, né? Esse quarto aqui tá desativado, não tem nem como colocar a luz nele, porque cai água por tudo. Então ele tá sem nada, só tem coisa jogada aqui, coisa da era ali, né? E agora vocês vão conhecer o meu segredo. Eu acho que ninguém que convive comigo no dia a dia faz ideia que eu tenho um quarto que está nesse estado. Mas sim, eu tenho um quarto nesse estado, tem uma ótima explicação. E para ser sincera, não é alguma coisa que estava me incomodando. Então, eu sabia que eu tinha que mexer com isso em algum momento. E eu só fui protelando porque eu tinha outras coisas para pensar. Eu e o Rodrigo, a gente trabalha fora, a gente tem muita responsabilidade no trabalho. Mexer com esse quarto, pra gente, mexe muito com as nossas emoções, então a gente só foi deixando, e aí a promessa era, quando a gente fosse reformar, a gente mexia nesse quarto. E chegou o momento. Então, não me julguem, mas saiba que eu fiquei 2 anos depressiva, eu engordei 20 quilos, então, gente, não foi à toa. Se eu me descuidei, eu com certeza ia descuidar da casa. Vamos lá comigo. A gente pode perceber que esse quarto nem porta tem. Na teoria era para ser o nosso quarto e virou o nosso quarto de coisas guardadas. Ai, é a pior parte de mim essa, gente, que vergonha. Mas vamos, vai. Vocês podem ver ali, ó, já dá pra ver até uma aberturinha de... Tá vendo? Então, tá chovendo aqui dentro. É bom que tá escuro e aí vocês conseguem ver o que tá acontecendo, né? Vou acender a luz, hein? 1, 2, 3 e... Beleza. Esse é o quarto que a gente coloca tudo. Aqui eu tenho o meu banquinho. Eu gosto de comprar papel higiênico assim, grandão. Vem 24 rolos, geralmente eu pago 20, 22 reais, então compensa muito. Esse daqui é o meu banquinho com coisa de fazer unha. Amaciante que eu uso, sabonete líquido que eu uso, sabão em pó. Mais sabão em pó ali. Aqui é um cheirinho pra casa, tá vendo? É só esse quarto mesmo que é descuidado. O resto da casa eu arrumo certinho. E o quarto tá assim. Natália, por que o quarto tá desse jeito? O quarto tá desse jeito porque a gente precisava tirar todas as coisas de bagunça de lá e colocar em algum lugar. E a gente começou a colocar aqui. Também tá desse jeito porque a gente teve que desocupar o quarto do meio. Tinha móvel lá no quarto do meio. Essa cama tava lá. Tinha outras coisas também que a gente acabou encaixotando. Essa mala é uma mala que eu trouxe de Araraquara. Quando a gente mudou pra cá, eu acabei nunca desfazendo, essas roupas não me servem, então eu preciso... Tava até mexendo nelas, eu preciso doar, tem muita roupa aí que é boa pra doação. Aqui é coisa de Natal, então aqui são as arvorezinhas de Natal, ali tem mais coisa de Natal. Os aquecedores, porque... Aqui, os aquecedores, porque aqui é muito frio. Minha máquina, aí o banco da bicicleta onde veio parar.
coisa que acabou derrubando no chão, mais um banquinho, ferramenta. Aqui são os móveis do quarto do nenê. Então a gente tem esse, que daí eu tenho guarda-roupa, cômoda e berço. Ali atrás tá coberto por um pano, então tem umas coisas jogadas, mas atrás tá coberto com um pano, que são as coisas do nenê. Tem mais uma caixa lá de brinquedo do nenê. Aqui jogado, deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais brinquedo pro nenê. Então, como vocês podem perceber, só falta o nenê, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar tudo isso daqui. A gente já chamou a caçamba, então vai ter muita coisa que vai ser jogada fora. Mas, enfim. Aqui é um quarto que a gente só foi jogando as coisas. Futuramente vai ser o meu quarto e o do Rodrigo. Aqui no teto, o que aconteceu foi que tem, né, os cupins. Ali, ele abriu, ele cedeu inteiro. A gente precisou colocar saco de lixo. Aqui a gente comprou as placas de isopor para prender e depois passar a massa corrida para tampar os buracos. Como vocês podem ver, ó, tá bem aberto o forro, tá vendo? Só que a gente não teve sucesso, não deu tempo nem da gente passar a massa corrida, a cola começou a descolar. Eu e o Rodrigo, a gente começou a ficar desesperado. A gente começou a brigar, na verdade, porque a gente estava tentando fazer um negócio que não estava tendo sucesso e a gente só abandonou mesmo e falou, em algum momento a gente vai ter que mexer com isso, não vamos gastar energia. Parece um quarto de acumulador? Parece. Eu sou acumuladora? Não, porque a gente tem outros cômodos ali limpinhos. Então, beleza, já entreguei aqui o meu segredo para vocês. Tá vendo, ó? Eu não sou acumuladora, tá, gente? Eu sou organizada. É só aquele quarto. E agora eu vou levar vocês lá pro corredor. Olha quem quis dar oi. Vamos pro corredor então, galera. Nossa, olha o sol. Tô suadíssima. Olha meu bigode. Vamos pro corredor. E aí aqui a gente tem um lugar que é inabitável, né? Por enquanto a Era tá aqui só pra gente conseguir arrumar lá na frente, pra depois a gente vir lavar e pegar esses cocô aqui, né? Uma coisa de cada vez, gente. Não dou conta, eu tô trabalhando também, né? Então, beleza. Aqui a gente tem um quarto que é basicamente tudo que estava dentro da casa antes da gente chegar e que a gente foi jogando aqui. Então tem muita coisa e muita coisa vai precisar ser retirada. Aí, aqui a gente precisa reformar, o telhado tá assim, ó, o teto, né, na verdade. Tem uns problemas de infiltração, então a gente precisa arrumar. Aí, aqui dentro é o lugar que eu falei pra vocês que eu não entro, que é um banheiro, gente. Aqui é só um banheiro, tá? Mas, qual que é o problema? Eu tenho medo de abrir e sair rato, porque eu já ouvi rato andando por aqui, entendeu? Com certeza tá no meio dessas tralhas toda e tá aqui dentro do banheiro. Então eu tenho medo. Aqui é só um banheiro, tá, gente? Quando o Rodrigo for limpar aqui, porque ele vai ter que tirar tudo isso daqui, aí eu venho com ele, tá? Mas por enquanto a gente não vai abrir porque eu realmente tenho medo de rato. Dona Era aqui. Gente, olha essa caminha aqui maravilhosa que eu achei pra ela. A escadinha. Bom, aqui em cima a gente tem esse quintalzinho, que eu acho que o vento voou ali o tapetinho de grama, mas tá assim. Gente, eu quase não venho aqui, tá? Então me dá um desconto. A gente tem mais plantas aqui. Tem uma que fritou ali no sol, ó, tá vendo? Aí aqui é a área de churrasqueira do Rodrigo. Aqui já é a escada, né? Aqui é a área de churrasqueira do Rodrigo. Aqui é um sofá que ele ganhou, acho que de algum amigo dele. Mas aqui em cima é assim. Aí dá pra ter uma ideia de como é a vista. Tá vendo? A nossa casa é de fundo com uma casa de idoso, tipo um asilo. Olha que bonitinho os quadrinhos. Tem alguns motivos, assim, da gente não usar lá em cima muito. Vou falar pra vocês. Deixa eu só ir pra um lugar aonde eu não vou passar tanto calor. Acho que dá pra vocês me verem daqui, né? Aqui. Bom, agora que vocês viram toda a casa, eu quero explicar pra vocês o que a gente vai fazer.
O nosso telhado tá comprometido, o nosso forro tá comprometido e o nosso piso também tá comprometido. Porque tem muito cupim aqui dentro da casa. Logo quando a gente mudou, ele já tinha bastante cupim, tinha criadouro, né, que fala de barata. Vocês viram o vídeo aí, né, como tava no início. Então a gente realmente conseguiu meio que fazer um milagrezinho de conseguir habitar algumas partes da casa. Mas a gente precisa arrumar o forro, precisa dar um jeito no piso, precisa fazer algumas coisas, né? E o que a gente vai fazer agora, na segunda-feira, é começar pelo forro. Então todo o forro vai ser retirado. E aí, esse forro sendo retirado, a gente vai aplicar umas placas de drywall. Vai pintar, né, passar acho que uma massinha corrida lá, ou dar uma lixadinha e pintar por cima. E aí vai ficar o mais próximo possível de um forro de alvenaria. E aí a gente tinha duas opções, o forro de PVC ou o forro de drywall. Eu vou deixar aqui um espacinho para eu colocar as fotos das opções que eu tinha de PVC. E aí no total deu 39 metros quadrados, os 3 quartos, mais o quarto lá do fundo, mais o corredor. E aí ficava muito pouca diferença. De PVC ficava 3.150. E o forro de drywall, que seria o que a gente queria mesmo fazer para definitivo, ficava 4.500. Então o que a gente fez foi optar pelo drywall, porque a diferença ia ser pouca em comparação de ter que refazer tudo de novo, né? Então a gente já decidiu fazer dessa forma, com o forro de drywall. Então o primeiro passo vai ser esse. A outra segunda conquista muito grande vai ser a gente conseguir desocupar o último quarto e o quarto lá do fundo. O quarto lá do fundo, a gente já conseguiu arrumar, porque estava dando infiltração da área de churrasqueira para baixo. Então a gente já conseguiu isolar aquela área, a gente passou uma manta líquida e tampou também os buracos ali, né, de possível infiltração que teria. Então, na parte de baixo, já não tá mais vazando. Agora, o que a gente precisa fazer é vir com a espátula, raspar toda aquela tinta, passar uma massa, caso seja necessário, e pintar. Daí aquele quarto vai ficar bom. E o que a gente pretende é deixar aquele quarto para era. E poder compartilhar isso com vocês, para mim, é muito, muito, muito importante. Então, toda dica, toda boa vibração, todo conselho que vocês quiserem dar para mim e para o Rodrigo, se você é de São José dos Campos e sabe de algum lugar barato para poder comprar as coisas, porque agora a gente tem que comprar os spots para colocar lá. Enfim, no próximo vídeo vocês vão ver que a gente vai estar comprando coisa. Por esse, vai ser só isso, não vou me alongar mais. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Não esquece de se inscrever, não esquece de deixar um comentário. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo, que eu acredito que vai ser da gente fazendo compras para reforma, tá bom? Tchau, gente!